Ô, Bruno, obrigada, né, por ter aceitado aí participar da live. Eu vou fazer uma apresentação, tá? Obrigado a você, E tá, depois você se apresenta também. Aí eu anotei aqui umas perguntinhas que eu vou te fazer, tá bom? tá joia? Então tá, Obrigado. nós já vamos começar a live. Já tem bastante gente, que coisa boa. Tá? Então é o seguinte, meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física, eu tenho especialização em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, na Doença e no Envelhecimento, e Exercício Físico como terapêutica na Clínica Médica. O exercício resistido eu fiz na USP e o Clínica Médica na Unifesp. Eu sou colaboradora do projeto Cidadania Caminhada com Segurança e também da plataforma 100% Bem-Estar. O Preparaê é um Instagram que eu criei para incentivar e inspirar pessoas a serem mais fisicamente ativas. Especialmente aquelas pessoas acima de 50 anos, mas ele é para incentivar todos, de uma maneira geral, né? Os abaixo de 50 também. Mas as de 50, 40, 50 anos são pessoas que estão em sua plena atividade, trabalhando, cuidando da família, criando filho, e às vezes não tem tempo para fazer uma atividade física. Então, são pequenos exercícios que eu tenho postado para inspirar as pessoas a se movimentar mais. Tenho trazido também alguns profissionais de referência em suas áreas para contribuir aqui, colaborar com os seguidores do Preparaê. E hoje o nosso convidado é o Bruno, ele é personal trainer e fisioterapeuta, o professor Bruno, e ele vai falar sobre musculação para uma vida mais saudável em todas as idades. E é uma honra ter o Bruno aqui participando da live, trazendo seus conhecimentos. Eu fico muito grata pela sua presença, Bruno, e trazer esses conhecimentos para a gente. Gostaria agora que você se apresentasse. Obrigado. Primeiramente, eu quero te agradecer o convite, te parabenizar pelo seu projeto. Muito bacana. A gente se acompanha, né? A gente vai se acompanhando aí pelo Instagram, apesar da distância. E só tenho a agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, tá? Como você mesmo disse, eu sou o Bruno. Todo mundo, a maioria das pessoas me conhece como Berimba. Eu sou formado em fisioterapia e educação física. Trabalho nas duas áreas. Só que atualmente eu moro na Califórnia, né? Moro nos Estados Unidos e trabalho com meus pacientes particulares meus pacientes e meus alunos particulares aqui na academia do meu condomínio mesmo. E vamos lá, vamos conversar, vamos falar um pouquinho. O meu forte é musculação, né? O que eu mais trabalho, na verdade. Então vamos ver se eu consigo ajudar com algumas informações, alguma coisa com a minha experiência aí desses anos todos aí. Com certeza vai ajudar, sim. E o Bruno treina também, dá aula na academia onde o Schwarzenegger frequenta, né? Eu encontro com ele aqui praticamente todos os dias. É muito da hora isso daí. Que chique, né? O Schwarzenegger, eu acho que foi uma das primeiras pessoas a expor, né, o físio dele, o fisiculturismo, ele ganhou muito hipertrofia, muito músculo, e ele nunca tomou bomba, né? Então foi com a própria mesmo esforço dele, utilizando carga, ele é um exemplo assim na educação física, né? Porque realmente naquela época que ele se apresentou, não sei se foi década de 80, não estou lembrado, 70, eu nem lembro. Mas ele não, ele era conhecido por isso, porque ele tinha esse físico super esculpido, mas ele não tomava bomba. Então isso é muito legal, conseguir esse mérito, né? E também fiquei sabendo que aquele Kennedy que vai concorrer agora com o Biden, ele também treina aí nessa academia onde você treina, né? Na verdade, você que me mandou o vídeo, que eu nunca encontrei, né, que me mandou o vídeo. Eu nunca vi por aqui, mas aquele vídeo que você me mandou é realmente lá aqui na Gold's Gym, na academia aqui em Venice, que é a mesma academia que o Arnold sempre treinou e continua treinando até hoje. Que legal, né? Bom, Bruno, então, para começar nosso bate-papo aqui, eu queria saber o que é musculação. Então, musculação, na verdade, ela é uma modalidade de treinamento físico, né? Que a gente realiza trabalho muscular contra a resistência de pesos externos, né?
ou ela pode ser também chamada de treinamento resistido. Essa resistência externa ela pode ser por máquinas ou por algum tipo de peso, né? Um peso livre externo. Entendi. Então, na musculação, para esse nome de musculação, se deve ao fato de você utilizar cargas, peso, para poder fazer o movimento, o exercício. Trabalhar os seus Que, músculos. que pode ser aquelas máquinas, né, que você falou, ou se não, o peso livre. Ou o peso do próprio corpo também É, conta? na verdade, assim, a musculação ela começou com pesos, né? Com contrapesos. Hoje em dia você pode usar elástico, você pode qualquer tipo de resistência que você use, você está trabalhando sua musculatura. E hoje em dia o pessoal chama de musculação, mas a origem dela eram contrapesos mesmo, né? Na verdade, no começo, se eu não me engano, eles usavam animais. Eles usavam, por exemplo, um cabritinho e conforme o cabritinho ele ia crescendo, ele ia ficando mais pesado, a pessoa ia ganhando cada vez mais força. Então sempre foi algum tipo de contrapeso mesmo, né? Você sabe, Bruno, que eu comecei a dar aula numa academia aqui em São Paulo, na década de 80, e tinha umas, acho que foi a primeira academia do Brasil a ter musculação. E na época chamava de mecanoterapia, que era a terapia através da mecânica, né? E É. depois é que esse nome aí de musculação, muito interessante, né? Qual o principal objetivo da musculação? Então, o principal, como ela trabalha com os músculos, né? O principal seria o aumento da hipertrofia muscular. Você ganhando força, pode ser também ganhando força e ganhando potência. Mas o objetivo principal é o trabalho do músculo, a hipertrofia muscular. Ganhando músculo, né? É, Entendi, do mais forte, né? é. É, e quais são os benefícios que a musculação proporciona? Então, a musculação ela é fantástica por conta disso. Ela tem inúmeros benefícios. A gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro de benefício da musculação. Então, eu vou tentar falar aqui os principais. A gente vai tentando discutir, se lembrar algum, porque são muitos Então, benefícios. O principal então, esse, né? É o aumento do seu tônus muscular. Né? Se levar um aumento de força do seu músculo e tamanho do seu músculo. Esse é o principal benefício, né, que você tem só de você começar a levantar peso. E aí você vai tendo algumas alterações que são, por exemplo, que nem você começa a ter uma troca. Se você começa a ganhar massa muscular, o que começa a acontecer? Você começa a ganhar massa muscular e o próprio exercício de musculação vai fazendo com que você acabe queimando mais gordura. Então você está fazendo com que você está alterando o seu metabolismo. Então você está aumentando o seu metabolismo. Então, você está deixando de ser uma pessoa que vai com muita gordura e pouca massa muscular para uma pessoa que tenha mais massa muscular e pouca gordura. Então, esse já é um outro benefício. Você também pode ter a melhora do aumento da sua massa óssea. Então, tem muita entendi. gente, para quem tem problema, por exemplo, de osteopenia, osteoporose, né, aquela perda, né, da densidade óssea, Sim, a atividade muscular ela faz com que você tenha aumente esse depósito de cálcio no osso. Então, você aumenta a sua densidade óssea através da musculação. Esse já é um outro benefício. Você também tem a melhora da sua atividade cardíaca. O músculo é o coração ele é um músculo. Então, quando você começa a praticar uma atividade física como a musculação, você começa a ter uma demanda maior do trabalho do seu músculo para ele poder bombear mais sangue, oxigênio para outras partes do corpo. Isso vai fazendo com que melhore, então, a saúde também do seu coração. Outro benefício. Podemos falar de postura, estética, né, que a maioria das pessoas procuram. E, paralelamente a isso, você tem uma melhora da autoestima. Então, a pessoa começa a fazer musculação, começa a ver que melhorou a postura, melhorou a estética, ela começa já a se sentir melhor, né? Então, outro benefício. Melhorando sua postura, você acaba fortalecendo regiões e que às vezes você tinha dores por questão de fraqueza muscular. Muita gente tem fraqueza na região lombar, por exemplo, um exemplo. E se melhorando a sua força dessa região, você acaba, às vezes, diminuindo dor que você tinha nessa região por uma fraqueza. Outro benefício. Tem a melhora do sistema imunológico.
Então, o seu sistema imunológico ele começa a responder de uma forma mais eficiente. Então, você melhorando o seu sistema imunológico. Podemos falar também de doenças metabólicas, como a osteoporose, diabetes. O que acontece na diabetes? Você tem aquele acúmulo de açúcar no sangue, que às vezes o diabético ele tem a dificuldade pela falta de insulina ou pela deficiência. Então, a atividade física vai fazer com que a musculação faz com que você comece a usar captar mais insulina. Esse açúcar que está no sangue, na verdade, né? Então, ele começa a usar esse açúcar como fonte de energia. Diminuição da pressão, quem tem pressão alta, então diminuição da pressão arterial, então, ou regular a pressão, né? Não digo nem diminuir, começa a ter uma melhora na pressão arterial, a atividade física com a musculação. Para pessoas que têm problema de coordenação, principalmente as pessoas de mais idade, né? Que você vai perdendo o músculo, vai perdendo um pouquinho da coordenação. Então, você tem a melhora da coordenação motora e o que mais que a gente pode falar? Nossa. A melhora da concentração. Então, você começa a se envolver com a musculação. Então, você tem que estar atento ali nos seus exercícios, nos movimentos. Então, isso faz com que você melhore a sua concentração, né? A sua atenção, né? Então, são alguns aí, mas esses são os assim, de cabeça que eu estou lembrando. São inúmeros benefícios, né? Mas o que eu achei legal que você falou que ele troca gordura por massa muscular, ele tem, o osso fica com mais densidade e além de todos esses benefícios metabólicos aí que você falou, a parte também física, né? Que você também fica com o corpo mais definido, né? Isso é muito legal. Muita gente entra na musculação até para ficar com o corpo mais definido e nem imagina que tem tantos benefícios por trás só dessa questão da aparência física, né? Que é muito importante também. O motivo principal da maioria, com certeza, é a parte estética. E depois, quando a pessoa começa, muitas vezes a parte estética demora até um pouquinho mais. E você começa a ter outros resultados que você nem sabe. Muitas vezes as pessoas nem esperavam. Uma coisa legal que eu acho também da musculação é que, por exemplo, eu que trabalho com pessoas idosas e a pessoa perde força, aí como você falou, com o envelhecimento, você dá um halter de meio quilo, uma garrafinha de água, seja o que for, e logo em seguida você consegue dobrar esse valor, passar para 1 quilo, para 2 quilos. Isso é um grande estímulo na musculação, eu acho, porque você já vê ali aquele resultado imediato e você já se sente motivado a continuar a fazer. Porque tem muita gente que eu percebo que eu não gosto de musculação, que é muito frio aquele aparelho, e o aparelho, mas a motivação é tanta que a pessoa acaba gostando e continuando a fazer, né? Com todos esses ganhos de benefício que você acabou de falar aí. Muito bom mesmo. Agora, quais os tipos de treino que existe na musculação? Você estava falando de hipertrofia, de potência, de resistência? São 5, né? Os principais tipos de treino. O mais conhecido que é a hipertrofia muscular seria o aumento dessa massa muscular, dessa massa magra. A gente tem o segundo que seria a potência muscular, que seria uma relação de força e velocidade, né? Quanto maior a sua velocidade e a força, maior a sua potência. E tem também o de resistência muscular, que é o quanto tempo você consegue manter uma determinada força ao máximo, né, naquele músculo. Então, é a resistência, o quanto você consegue aguentar, né, a contração. E tem o HIIT, que seria o High Intensity Training, que seria mais de alta intensidade e baixo volume. Só que aí você tem intervalos de descanso maior e tem o treino de força, né? Que basicamente é isso, exercer o máximo de força em apenas um movimento. Então, esses são os principais tipos. Não necessariamente você precisa treinar todos,
Mas isso vai depender muito do seu objetivo. Os atletas, por exemplo, os atletas precisam dependendo do tipo de modalidade, você vai usar mais potência, dependendo da modalidade, você vai usar mais resistência. Mas você pode ver que todos os esportes, a base está na musculação. Você E a precisa fazer algum preparação física, né? você precisa de ter algum tipo de treino. Entendi. Bom, gente, eu quero dar boa noite aos que estão entrando agora. Eu vi aí que a Cilia entrou, Negreiros, a Lala também. Lala, que bom que você está aqui, estou muito feliz. Eu acho interessante porque esse treino aí da musculação, que você falou da potência, e a pessoa idosa, eu estou levando um pouco para o lado idoso, porque eu trabalho com idoso, Bruno. Então, o idoso, ele aumenta também, assim, a força da marcha dele caminhar, entendeu? Porque ele vai ganhando força nas pernas, vai melhorando essa potência. Você, você como fisioterapeuta, né, sabe bem disso. E muito interessante, realmente a musculação é tudo. Qual tipo de treino dá mais resultado desses que você citou aí? Potência, treino de força, resistência ou depende do objetivo? Qual que você já vê logo um resultado? Um treino que seja melhor, né? Na verdade, se você falar de musculação, você não consegue falar um exercício melhor, um tipo de treino melhor. Tudo depende do objetivo de cada um. Então, às vezes, você vai precisar, sei lá, do tipo do esporte. Um levantador olímpico, por exemplo, ele precisa de mais potência muscular. Então, o treino dele vai ser voltado para a potência muscular. Um exemplo fácil também, você pegar um corredor de maratona e um corredor de 100 metros rasos. O físico deles são completamente diferentes, o tipo de treino é diferente. Um precisa de mais resistência, o outro precisa de mais força, mais explosão. Então, provavelmente, ele precisa de um treino de mais potência, o outro precisa de mais resistência. Então, vai depender do objetivo de cada um mesmo. Entendi. E na pessoa idosa, obviamente, o treino de força é o ideal, quer dizer, adaptado, né, dentro da condição de cada um. Agora, de acordo com o nosso guia de atividade física para a população brasileira, deve-se fazer pelo menos 2 vezes por semana o treino de força. Isso pode variar dependendo do objetivo da pessoa, pode fazer mais de 2, pode fazer 3. Pode. Você pode treinar praticamente todos os dias. O recomendado é o seguinte, que você tenha dias de descanso. Então, também vai depender da periodização de cada um. Então, tem pessoas que treinam 3 dias para um descanso, tem pessoas que treinam para 4 treinos para um descanso. Particularmente, eu gosto de treinar a semana toda. Eu gosto de descansar só um dia na semana, quando eu gosto de descansar domingo. Mas é mais uma questão porque eu gosto de treinar. E tem pessoas que treinam 2, 3 vezes por semana. Depende muito disso mesmo, do objetivo de cada um. E às vezes também de tempo, né? Tempo da pessoa. O importante é treinar pelo menos de 2 a 3 vezes, né? Entendi. Também tem tipo de treino, tem gente que treina um dia só perna, outro dia só braço, né? Tem esse lance aí. Aí, por exemplo, você treina perna na segunda, treina braço na terça, então você está descansando, né? As pernas. Mas o grande problema é o seguinte, às vezes, porque muitas pessoas pensam assim, você treinou perna e no outro dia você treinou braço. Você está descansando aquele músculo, mas você não pode ficar a semana toda também fazendo isso, sem descanso, porque, na verdade, você também você precisa do seu descanso neural, né? Essa sua parte do seu sistema neural. Entendi. O nervoso central chega uma hora que ele fica cansado e ele precisa também, ele precisa recuperar. Entendi. Então, não só dar o músculo, mas assim como um descanso. Normalmente, quando as pessoas fazem, fisiculturista principalmente, precisa de descanso, um dia de descanso, ele descansa mesmo. O cara fica em casa, não faz cardio, não faz nada, é descansar mesmo. É o dia que o cara precisa ficar em casa deitado para ele se recuperar. Até porque na recuperação é que as fibras vão se refazendo, né? Coisa importante é isso também, porque muita gente acha que você está construindo músculo na academia, não só na academia. Sei lá, você está meio que destruindo para ele se reconstruir no descanso. Entendi. Interessante saber disso. Uma pessoa que está assim,
sem hipertrofia, sem força, sem nada, e entra numa academia para fazer a musculação. Quanto tempo leva essa pessoa para começar a definir o corpo, a ganhar um pouco de massa muscular? Então, na verdade, depende de cada um, né? Tem estudos que mostram que na primeira semana você já tem ganhos. Só que falar em ganhos assim, que nem você falou, se a pessoa já fica mais definida ou não, vai depender de quanto ela tinha de gordura, de quantas vezes ela vai treinar, de como se ela está se alimentando, porque também se não der o substrato que ela precise adequado e treinando e não se alimentando direito, você não vai ter também resultado. Então, tudo é muito relativo. Você precisa acertar tudo. Eu costumo falar para meus alunos sempre assim, 2 mais 2 é igual a 4. Mudou qualquer um dos númerozinhos aqui, já não dá mais 4. Então, você tem que fazer tudo certinho para poder colher bons resultados. Mas assim, em um mês mesmo, você consegue ver muita diferença. 3 meses é o suficiente, é certo, você consegue ver diferença. A não ser que a pessoa não tenha feito nada direito mesmo, mas não vai conseguir. Mas quem faz em 1, 2, 3 meses, você já vê diferença já. E também, como você falou aí, tem a ver com alimentação também, né? Você dá um suporte energético aí para o teu corpo, para poder conseguir esses ganhos, né? Se alimentar direito, descansar direito, né? Ter uma boa noite de sono. Entendi. Mais um dos benefícios da musculação. Você melhora a produção, né? Aumenta a sua produção de testosterona no seu corpo. Então, você precisa descansar para ter um aumento também de testosterona. Isso vai fazer com que mude seu corpo. Entendi. Que bom, né? Agora, o que é melhor? É mais peso ou mais repetições? Também depende. É assim, para você falar em treinamento de força, assim, né? De hipertrofia, quanto mais pesado, melhor. Porém, você precisa ter técnica, qualidade de movimento. Então, o que você mais vê na academia é pessoa querendo colocar muito peso e errando na técnica, fazendo o movimento tudo de qualquer jeito. Então, isso não é legal, porque isso aí vai te levar a algum tipo de problema lá na frente. No momento, às vezes, nem te leva, mas lá para frente pode te levar. Então, o treinamento ele é importante, a sobrecarga, o peso, porém, sempre com técnica. Agora, falar entre pouco peso para resistência também vai depender também do objetivo de cada um. Não é todo mundo que quer ficar musculoso, forte, Bom, né? sim. E também funciona, né? Você fazendo com pouco peso ou muito peso, você vai ter os benefícios. Depende do objetivo também de cada um. Se a pessoa O objetivo, quer né? Você hipertrofia ou força, tem que trabalhar com peso, sobrecargar, né? Bastante peso, né? entendi. E falando em bastante peso, muitas pessoas fazem musculação sem orientação de um profissional e às vezes usando muita carga no exercício. Isso pode causar lesão ou dor muscular, como você falou, tardia e até aguda, né? Então, Então, muscular pode ser algo com ósseo, quando... articular, tendíneo, né? Não entendi. Não só muscular, pode ser algum tipo de complicação óssea, articular, tendínea, Entendi. pode ter vários tipos de lesão, né? Comprometimento. Fazendo... E quando isso acontece, qual é a recomendação? Se a Quando, pessoa está na academia, ela pega, ou na casa dela, por exemplo, aí pega um peso acima daquilo que ela está acostumada, e aí acontece algum problema, qual é a recomendação? O que é que ela pode fazer de imediato? Colocar gelo, ou correr para ir num médico, no fisioterapeuta? Qual é a recomendação assim, principal? Uma coisa que é importante salientar é assim, nunca ficar tomando remédio por conta própria. Tem muita gente que, às vezes, até por causa da dor muscular, que é normal, quando você está começando, elas têm o costume de ficar tomando remédio para melhorar a dor. Isso não é legal, porque você vai sobrecarregando, né? Seus rins. Então, a dor, a dor às vezes do treino, essa dor tardia que vem, né? Do treino, é normal. Se a pessoa está fazendo coisa muito errada, o ideal, na verdade, ela é procurar um profissional da área.
E hoje em dia também tem muitos vídeos na internet que já ajudam você, pelo menos, porque às vezes ela está fazendo alguma coisa errada sem orientação, ela não tem noção do que ela está fazendo. Às vezes ela não tem condição também de pagar um profissional. Então, o que eu sugiro também é assim, procura na internet. A internet tem muito vídeo legal de profissional da área, que ó, o próprio Instagram, o seu Instagram, o meu Instagram, a gente sempre está aqui tentando colocar algum tipo de dica, né, para as pessoas que não têm condição mesmo, às vezes, que treinam sozinhas assim, aprender alguma coisa e poder estar fazendo atividade sem correr nenhum tipo de risco, né? Entendi. Você sabe que eu dei aula um tempo para uma senhora que quando ela era mais jovem, assim, ela andava fazia caminhada com a caneleira nas pernas. De tanto ela fazer isso, ela ficou com o tendão um pouco encurtado. Então o pé dela ficou assim, o calcanhar para cima, parecia assim, como chama, né, pé equino, né, É, na fisioterapia. né? Ele não alongava. Então quando eu fazia um exercício para ela alongar assim, ela não conseguia. Anos a fio andando com essa caneleira. Aí outro dia eu encontrei com uma pessoa andando aqui na Paulista com as caneleiras nas pernas e com um pezinho de 1 quilo na mão, andando e fazendo exercício. O que é que você diz disso? Na verdade, isso é uma mania muito antiga. Antigamente o pessoal fazia, a gente via muito pessoal fazendo isso. As pessoas podem até usar, hoje em dia tem muito, eles usam aqueles coletes de contrapeso, né? Então você coloca um colete, pelo menos ele fica um pouco mais confortável, né? Se você quer ter um trabalho de resistência, né? Aumentando o seu peso. Mas esse negócio de pezinho em caneleira, hoje em dia já é difícil, é coisa antiga mesmo, pessoal. Acho que nem dificilmente alguém faz isso hoje em dia. Não é legal também, né? Pro tendão, assim, forçado com a caminhada, com uma carga na perna e andar Na verdade, muito, eu não sei quantos quilômetros. a ideia, a ideia em si não vai te trazer benefício para nada. Muito pelo contrário, pode te, como que nem no caso dessa moça aí, acabou prejudicando, né? Levando um encurtamento muscular. Mas Exatamente. não, por conta disso, isso daí com certeza não foi nenhum profissional de educação física, né, ou nenhum fisioterapeuta que passou para a pessoa. Isso é coisa da cabeça das pessoas mesmo, que acaba fazendo coisas da Que, cabeça e acaba fazendo coisa errada. que coisa absurda, né? É, É, me diz uma coisa, qualquer pessoa pode fazer musculação? qualquer pessoa, desde que respeite as limitações, né? Respeite, às vezes, alguma patologia que a pessoa tem, então tem que ser respeitada, tem que ser bem estudada, saber direitinho quais são as limitações, né, dessa pessoa. Mas qualquer um. Eu tinha uma aluna minha, que é a Mafê, não sei nem se ela está aí, ela tinha osteossíntese imperfeita, que é uma patologia que é aquela que é ossos de vidro. E Ah, eu já conheci uma pessoa que tem esse problema. comigo, musculação, claro, não fazia tudo. Ela tinha, né? A gente trabalhava em cima do que ela podia fazer. E ela sempre treinou muito bem. Ela treina até hoje. Eu tenho certeza. Eu acompanho ela pelo Instagram, ela continua treinando e ela sabe que cada vez mais isso vai trazer mais benefícios para ela. Até porque ela tem esses ossos que chamam ossos de vidro, com a musculatura mais forte, protege mais esses ossos de acontecer Sim, algum evento, sim. né? Aham. Que interessante, né? Nossa, Uma vez eu ouvi também uma coisa muito interessante, foi sobre aquele ator que fazia o Superman, que ele teve um acidente de cavalo, lembra? lembro. Aí ele ficou paralisado, né, no hospital, e daí diz que os médicos, os fisioterapeutas, sei lá, mandavam ele pensar na contração da musculatura da coxa. Então, só dele pensar nessa contração, o músculo ganhava força, então assim, mexia. Eu achei assim incrível, né? A força do cérebro, né? Em relação a essas sinapses que tem em relação ao neuromuscular, né? Então, quer dizer, se só pensando já acontece um evento desse, agora imagine fazendo, hein? Mas o que eu falo para todos os meus alunos, na verdade. Toda vez que você está trabalhando um músculo, você precisa pensar naquele músculo. A qualidade de
contração daquele músculo ela vai ser muito maior quando você... Porque você vê muita gente treinando, olhando para o lado, às vezes treinando com o celular. Não, você precisa se concentrar. Se concentrando na região que você está trabalhando, o trabalho é muito mais eficiente. Sei, entendi. Agora, me diz uma coisa, à medida que a gente envelhece, a gente perde massa muscular e força. A musculação adaptada é uma boa indicação para uma pessoa Com idosa? certeza, por conta de tudo aquilo que a gente já conversou. Então, vai aumentar a massa muscular dessa pessoa, porque o que acontece? Conforme nós vamos ficando mais velhos, a gente vai tendo sarcopenia, né? Então, você vai tendo a diminuição da sua força, da sua qualidade muscular. Então, a gente precisa manter. Então, com trabalho de força, você vai estar melhorando a sua força, você vai estar a própria osteopenia, a osteoporose, que a gente falou também, a diminuição de cálcio. Então, vai aumentar tudo relativo a tudo aquilo que a gente tinha falado, né? O idoso, Melhora na qualidade de andar, a melhora na coordenação motora para fazer os movimentos. o idoso ele ganha mais força do que hipertrofia, né? É mais fácil, assim, a força ele Na verdade, consegue até 200%, mas a hipertrofia é mais difícil, né? na verdade tem. O problema é o seguinte, é porque a tendência é sempre caindo. Tem estudos que mostram isso, né? Que se um indivíduo ele não faz nada dos 40, 50, 60 anos, cai. E dos treinando, ele cai também, porém ele se mantém um pouco mais regular. Porque a tendência é sempre... Essa, essa curva não é tão íngreme, né? É uma curva que vai mais Na verdade, para todo mundo, mesmo quem treina há anos, a uma capacidade hora a gente funcional, né, desse idoso. É isso, né, que você está querendo dizer aqui. não consegue manter. Mas Entendi. consegue, né? Ele vai cair, porém ele vai cair de uma fórmula, de uma forma mais amena. Por isso que é tão importante, né, o treino de força, né? Seja com força de um halter, de uma máquina de musculação, seja com a garrafinha de água, seja o peso do próprio corpo, mas poder manter esse trabalho de força muscular é muito importante para você realizar as tarefas do dia a dia dentro de casa, né? Você pegar um objeto na parte de cima, você se abaixar, você ter força para andar, para se movimentar, para fazer todas as tarefas que precisam ser feitas, né? Com a Sim, força muscular, não é sim, sim. isso? É. Agora, obviamente, o pessoal mais jovem quer ficar com um corpo mais definido e é lindo demais, eu acho lindo, maravilhoso. O Bruno tem um corpo perfeito. Obrigado. Quem, quem já entrou aí no Instagram dele já viu o quanto que ele treina pesado pra caramba, né, Bruna? Não sei como é que você aguenta tanto esforço, mas como você mesmo falou, se treinar com a técnica certa, você consegue pegar mais peso para poder definir. Agora, uma pergunta que sempre as pessoas fazem, uma pessoa que tem artrose no joelho, ela pode fazer musculação? Pode também, você vai ter que tomar. Eu tenho alunos que têm artrose e, na verdade, não só podem, como devem fazer. Porque o que acontece? Você vai ter você vai ter o desgaste da articulação do joelho, o que sustenta são seus músculos. Então você precisa daqueles músculos fortes, manter os músculos fortes para ele poder sustentar o seu joelho. Se a pessoa tem artrose e ainda não tem musculatura, aí é pior ainda. Então, a pessoa, É que, na verdade, a artrose, porém, com cuidado. tá. A artrose fica roçando assim, um osso no outro, aquela força de cisalhamento, e aí dói, né? Então tem gente que aí tem que fazer uma certa adaptação aí para a pessoa que tem o problema de artrose para. Muitas vezes a pessoa sente dor porque não tem força também. Então, o que acontece? A musculatura que envolve ali, que é o que vai ajudar a sua articulação do joelho, você não tem. Então, ela acaba sendo sobrecarregada mais ainda. Entendi. É claro que Mas tem muitas. lá e botar peso e você tem que ser tudo com cuidado. Tem, por isso que tem que ser atendida por um profissional para não causar mais prejuízo, né? Nessas horas é melhor você procurar mesmo um profissional, porque ele vai saber fazer.
uma orientação, né? Para que. Então, na verdade, qualquer pessoa pode fazer, cada caso é um caso, Cada caso é um caso. só que tem que adaptar para aquela pessoa, né? É, Mas eu acho a musculação muito boa, porque a musculação é um exercício que é feito controlado, pausado, né? Não é aquela coisa assim agitada. Então, assim, ela é bem democrática, né? Porque todo mundo pode fazer, só não pode aquelas pessoas que realmente o médico fala, você não pode. Caso contrário, todo mundo pode. E esse fato de você fazer assim, esses exercícios em série, descansa, respira, faz uma série, faz a segunda, a terceira, isso é muito legal, porque isso também possibilita a pessoa que tem algum tipo de dificuldade conseguir realizar o movimento, diferentemente de uma aula de aeróbica, que a pessoa às vezes não consegue, porque cansa demais, né? Então, se essa pessoa que está sedentária e não consegue fazer nenhum tipo de exercício, começar pela musculação é o ideal, né? é. Que às vezes a pessoa não consegue nem andar, porque não tem fôlego, não tem força. Então, se ela ganhar um pouco de força, ela vai conseguir depois, inclusive, fazer esse exercício aeróbico, não é isso, Bruno? Sim, sim, tudo vai depender da intensidade. Na verdade, você não pode começar de uma intensidade alta. Você vai começar, eu costumo dizer, que é subir degrauzinho por degrauzinho. Então, ela começa lá embaixo, começa numa aula um pouquinho mais, com uma intensidade menor, com volume às vezes também menor, e aí ela vai ela treinando, ela vai evoluir. Não tem como não evoluir treinando. E aí o próprio corpo dela vai pedindo mais. Então, você vai cada vez subindo, vai chegar uma hora que ela vai conseguir fazer aquela aula. Entendi. Na fisioterapia. O mais importante que as pessoas, desculpa te cortar, Não, mas o tudo mais bem. importante é o que eu vejo que faltam nas pessoas mesmo, nesse tanto tempo que eu trabalho na área, é só da continuidade no trabalho. Ah, As pessoas, elas param. Por isso que a maioria não consegue resultado. Porque elas não têm paciência. Hoje em dia, as pessoas querem tudo de imediato. E você não vai ter nada de imediato. Então, você precisa... o que eu costumo falar. Isso é para sua vida. Não é pensar... Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma mulher querendo fazer aula. Ela falou, eu estou com um projeto de 5 meses. Eu falei, poxa, já começou errado. Já falei, projeto de 5 meses, isso aí é para sua vida. Você tem que levar isso para sua vida. Você não vai melhorar em 5 meses, depois parar, que tudo que você ganhou, você vai perder. E ainda vai ser mais difícil ainda lá na frente para você conquistar tudo isso de novo. Então, quer começar, você precisa pensar que isso é para sua vida. Do mesmo jeito que você vai trabalhar, que você acorda que você tem que tomar banho, que acorda que você tem que comer, você tem que treinar. O Arnold Schwarzenegger fala isso. Ele fala exatamente isso. Ele fala, eu nasci fisiculturista e vou morrer fisiculturista. Eu nunca vou parar de treinar. Por isso que ele está bem, está lá treinando, está com 70 e poucos anos e treinando. entendi. Agora eu lembrei que uma vez uma pessoa também me ligou dizendo assim, olha, eu vou fazer uma viagem para o exterior e eu vou andar muito. Então eu queria fazer 15 dias de aula para me preparar para essa viagem. O que mais aparece é isso mesmo. Quer dizer, aí eu falo assim, tudo bem, venha. Aí eu dou um jeito de quando essa pessoa voltar, continuar fazendo, porque mesmo que a pessoa queira fazer só aquele período, como você diz, tem que ser para sempre. Outra vez também chegou uma pessoa e falou assim, eu odeio fazer ginástica, exercício físico. E eu só estou vindo fazer porque o médico me obrigou. Eu sim, mas eu odeio. Eu sim, tá bom. Conclusão, ela ficou 15 anos fazendo aula comigo. Aí eu fui fazer ela até só um dia. Uma que ela pega gosto e outra ela vai percebendo os benefícios que ela vai tendo, né? Outro dia eu falei para ela, um dia você ainda vai dizer para mim, ai, que delícia de aula. E realmente chegou esse dia, né? Há um tempo atrás, agora eu encontrei com ela e a gente relembrou esse fato, né? E hoje ela adora fazer. Agora ela não faz mais comigo, tá com outra pessoa já, porque mudamos de local e tal. O que eu queria falar também é que na fisioterapia tem muitos exercícios que utilizam a carga. Podemos dizer que a carga é uma excelente ferramenta de reabilitação muscular, tanto para o treinamento como para o tratamento. Uhum. Muitas das patologias, né, das lesões, às vezes, que você encontra na fisioterapia é por conta disso, é por conta de desequilíbrio muscular. E então você precisa trabalhar
o equilíbrio, né, dessas musculaturas. Então, o melhor jeito é com o trabalho de resistência mesmo, com a musculação. Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de fazer exercício com peso, eu tenho medo, não quero e tal, mas aí acontece um evento, vai para fisioterapia e vai fazer exercício com peso porque precisa. Então, assim, não seria melhor prevenir a prevenção e fazer o treinamento para não ir para o tratamento? Né? Aí tem gente que diz assim, mas às vezes acontece uma coisa, eu levo uma queda, ou eu viro de uma vez, mas se você tem uma musculatura trabalhada, é bem mais fácil de você lidar com uma situação dessa do que de você não ter. É isso mesmo. O que é que você acha, Bruno? Não, mas precisa, tem que fazer. É o que eu falo, a prevenção é o melhor remédio. Então, se você trabalhar a musculação perante todos aqueles benefícios que a gente comentou aqui agora, dificilmente você vai ter algum tipo de problema lá na frente. Entendi. Bom, Bruno, eu vou fazer mais uma pergunta, porque eu sei que você está aí trabalhando. A diferença... Hã? Imagina, fica à vontade. Aí são 4 horas de diferença, né? Aqui são 15 para as 9, aí são 15. Que horas são aí agora? 15 para as 5. 15 para as 5. Eu sei que você tem pessoas ainda que você vai dar aula aí, né? Você deu essa paradinha para vir fazer essa live aqui com a gente. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o tema da musculação, você incentivasse as pessoas, alguma coisa que você quisesse falar sobre esse assunto. Então, como eu disse agora há pouco, para finalizar, para as pessoas, né, se conscientizarem de que a parte mais importante e mais difícil, primeiro é o primeiro passo. Né? Muita gente não gosta de treinar, e às vezes ela é um médico, né, que fala que ela precisa, ou às vezes assistindo algum vídeo que nem agora o nosso tá de conscientização de que a pessoa precisa, todo mundo precisa fazer musculação, todo mundo precisa treinar. E o mais difícil é isso. Primeiro é começar. Depois que começou, é não desistir. Você vai conseguir resultado, mas você não pode desistir. Outra, você tem que ter constância e foco no que você quer. Então, você vai ter que se alimentar direito, você vai ter que perder alguns maus hábitos, treinar e ter paciência, porque uma hora vai mudar. Muita gente fala, eu desisti porque eu não melhorei. Não melhorou porque você não deu tempo ao tempo. Então, uma hora não ficar pensando muito nisso. É levar para a vida, e você vai ver que isso aí, uma hora você vai mudar e você vai conseguir chegar onde você quer. Essa acho que é a parte mais difícil. É o que eu vejo que quando não dá certo é por conta disso, porque as pessoas desistiram antes do tempo. Entendi. Então tem que ter perseverança, né? Não é uma coisa que vai ter da noite para o dia. Claro, você vai ter pequenos benefícios. Só que muita gente quer, às vezes, estética. Eu quero perder minha barriga. Você vai perder sua barriga. Você tem a pessoa falou aqui disciplina e foco, exatamente. Tem que ter disciplina e foco, né? Exatamente. O Bruno dá uma aula muito boa também de mobilidade, não é só musculação que ele trabalha, né, Bruno? Trabalha outras modalidades da atividade física. A gente fez uma live também de onde eu fiz a aula. Nós fizemos uma live, o Bruno dando uma aula de mobilidade, foi maravilhosa. Qualquer dia a gente combina novamente, Bruno. Quando você tiver um tempo aí, que eu sei que você trabalha demais aí, dando aula aí para as americanas aí, deixando os americanos tudo em forma, e você é muito ocupado, não tem tempo, mas a gente, quando você arrumar um tempinho, a gente combina. Prazer. Nossa, eu gosto demais da sua aula, aquela aula eu amei que você fez, aprendi muita coisa, fiz a aula aqui em casa junto com você, foi maravilhosa. Vamos combinar um dia essa aula de mobilidade, ele tem muito conhecimento em várias modalidades de atividade física, o foco dele é a musculação, mas vamos qualquer dia combinar essa aula de mobilidade. Bruno, já são quase 9 horas,
São 10 para as 9 aqui, aí 10 para as 5. Eu quero te agradecer muito de você ter disponibilizado o seu tempo, tá? Para vir falar aqui sobre musculação. Muito obrigada. Você é um profissional muito competente. Queria convidar todo mundo que está aqui para seguir o Bruno no Instagram, porque ele tem muita dica interessante. O maior personal do mundo. Nossa, Fabrício. Também acho, viu, Fabrício? Um doce. Foi aluno meu no Brasil, na academia que eu trabalhava no Brasil. Ah, é? Pô, grande Ai, abraço, que legal, obrigado aí, cara. que bacana. E, Bruno, qual é o seu Instagram para o pessoal seguir? Tem lá no Prepara aí, mas você podia falar aí novamente, @. É Berimba, né, que é meu apelido. É só colocar Ah, Berimba, com certeza. É Berimba que Bruno, aparece. Berimba e meu nome, né? Berimba Bruno. Que eu sou, Entendi. tenho certeza que eu sou o primeiro que aparece quando coloca Berimba lá. Ah, tá. Não tem outros berimba, né? Que saiba, né? Toda vez. Não, tem, mas o meu é o primeiro, é o Berimba Bruno. O primeiro que Ah, aparece. então tá. Então, Bruno, muito obrigada pelo convite, de você ter aceitado o convite. Gratidão, tá? Obrigada a todos que vieram aqui nos prestigiar. Estou muito feliz com essa live. Obrigada, Bruno. Imagina, eu que te agradeço. Obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez aí. E agradecer todo mundo também que estava assistindo a gente aí, prestigiando aí o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz, Gorete. Adorei o convite. Que bom, Bruno. Então, pessoal, boa noite a todos e até uma próxima. Valeu, Beijo, fique com beijão todo Deus. mundo aí. Bom trabalho, Mari, Bruno, aí para você. Sei boa que você, noite para você vocês. ainda vai ralar, né? Dá aula agora ainda, Dá tô saindo aula, aqui. né? Obrigada a vocês. Nós é que agradecemos. Tchau, gente. Vou sair aqui. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.